Ei, mulher, você já se pegou pensando porque nunca se sente o suficiente? Nunca é o bastante? Se sim, fica aqui porque essa conversa é pra gente. Seja muito bem-vinda a esse espaço seguro de trocas, de partilhas e reflexões, com o objetivo de a gente destravar o nosso potencial através de uma comunidade de mulheres engajadas nos mesmos objetivos. Esse é o meu novo canal, onde a gente vai ter contatos e conversas semanais para que a gente possa juntos ir refletindo sobre alguns temas que fazem diferença na nossa trajetória, na nossa jornada de desenvolvimento pessoal, profissional e nos nossos relacionamentos. Então, fica aqui para a gente conversar sobre esse assunto de hoje. Bora lá, então, sentar aqui juntas, porque eu quero dizer para vocês que esse espaço é um espaço leve, um espaço onde literalmente a gente vai sentar aqui com o objetivo de bater um papo. É como se você tivesse sentada aqui do meu ladinho e a gente fosse juntas conversar sobre algumas temáticas. E hoje a gente vai começar refletindo sobre o nunca ser suficiente. Que sentimento é esse que perpassa a nossa vida em várias fases e também em várias áreas da nossa vida? Nunca ser suficientemente poderosa, nunca ser suficientemente bonita, nunca ser suficientemente magra, enfim, várias questões perpassam o não ser suficiente. E eu quero que você reflita junto comigo se isso também acontece por aí. E eu gosto sempre de trazer, quando a gente vai bater um papo como esse, que essa experiência ela é compartilhada por nós mulheres. Então eu também me coloco aqui como alguém não só que está trazendo reflexões, leituras e aprendizados que eu construí ao longo da minha trajetória profissional, mas também como alguém que vivencia esses desafios, que vivencia assim como você no dia a dia o movimento de buscar destravar o nosso melhor potencial. Então, vale a pena a gente pensar de onde vem, né? Qual é a relação com esse não ser suficiente? Em primeiro lugar, eu queria que a gente pensasse no conceito de escassez. Muitas vezes a gente acaba sendo direcionado na nossa sociedade, na nossa cultura, para um caminho de julgamento, de comparação, um movimento que acaba se tornando tão comum que parece que cada vez que a gente se analisa e olha para fora e olha para os outros ao nosso redor, a gente está sempre em algum nível de desvantagem. E eu não sei se por aí você também já percebeu, mas parece que cada vez mais surgem padrões e esses padrões acabam gerando ali também essa sensação de incompatibilidade, de não ser o suficiente. Às vezes, são padrões, inclusive, que são contrapontos, né? Padrões extremos, o total extremo de um lado e o extremo total do outro. Mas ainda assim, às vezes a gente busca se encaixar um pouquinho aqui ou um pouquinho no outro extremo. E isso vai trazendo para a gente essa sensação de como se a gente não se encaixasse em algumas coisas. Mas antes da gente continuar esse papo e aprofundar cada uma dessas partes, eu queria te dizer, fica aqui comigo até o final, se inscreve no canal, curte esse vídeo para que possa chegar para mais pessoas e também que você se conecte profundamente. Pode ser que você esteja aí fazendo outras coisas da sua rotina, do seu dia a dia, e eu super entendo, mas busca se conectar no sentido de aquilo que a gente for trazendo aqui para a nossa conversa, que você vá buscando aí também na sua memória, na sua história de vida, as conexões que esse tema te traz, as reflexões que ele levanta aí e talvez alguma ideia que surgiu para você colocar em prática na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, tá bom? Então, combinado, agora vamos aprofundar um pouco mais.
O que que esse sentimento de escassez, de falta, pode gerar em nós mulheres? A gente pode ativar um alerta do perfeccionismo. É como se, por conta dessa não suficiência, de a gente estar sempre buscando algo que falta para completar a gente se torna muito perfeccionista, tentando fazer tudo da melhor maneira, tentando controlar tudo que está ao nosso redor, controlar vários pontos que às vezes, inclusive, nem estão sob o nosso controle. E esse perfeccionismo exagerado, ele pode nos trazer muito sofrimento, né? E esse sofrimento que é gerado pelo perfeccionismo, ele é um contraponto a essa busca por tentar controlar tudo. Porque, de um lado, a gente está tentando controlar, tentando ser perfeccionista para evitar cair na dor do julgamento, do erro, da vergonha. Mas do outro lado, a gente está sofrendo por tentar tanto esse perfeccionismo, tentar tanto fazer tudo da melhor maneira, controlar tudo que está ao nosso redor, que a gente acaba sentindo a dor do perfeccionismo, a exaustão, o cansaço mental, o desgaste da nossa energia vital. Então, a gente precisa ter uma atenção a mais no nosso dia a dia para buscar entender como a gente pode sair desses extremos. Eu sempre costumo falar que nenhum extremo é saudável. Então, tanto se a gente vai muito para um lado, quanto se a gente vai muito para o outro, a gente acaba entrando num processo de adoecimento. Né? E aí a gente passa a travar um pouco mais, inclusive, o nosso potencial de sermos mulheres realizadoras, de sermos mulheres entregues, conectadas com a nossa verdadeira essência, conectadas com tudo aquilo que a gente tem de mais potente, com as nossas habilidades, né? E quando a gente se desconecta de si mesmo, a gente entra num modo de sobrevivência, quase que num modo automático de fazer as coisas. E não só de fazer, mas de pensar e de sentir. Então, imagina só, nós que somos seres humanos, que somos mulheres, que temos uma característica, uma não, várias características que nos compõem de sensibilidade, né, de ter ali um aspecto mais sensível mesmo para as coisas que acontecem no nosso dia a dia, de mergulhar de uma forma mais profunda nas coisas que acontecem, e a gente se desconecta disso. A gente se desconecta dessa nossa essência. Isso não é bacana, né? Então é importante a gente se manter consciente, se manter presente naquilo que está acontecendo. Então, quando a gente liga esse modo do piloto automático, do modo de sobrevivência, a gente acaba perdendo a conexão, a potência de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E aí é importante a gente parar para refletir o que que a gente pode fazer com isso. O que que a gente pode fazer com para direcionar melhor a nossa energia vital, a nossa energia de vida mesmo, né? A energia da nossa essência, da nossa potência que está em cada uma de nós. Então, vamos raciocinar aqui qual é a trilha, qual é o caminho que a gente vai percorrer, tá bom? Um dos principais pensamentos que ativam muito esse caminho da busca pelo perfeccionismo é a gente olhar para o nosso passado com um nível de autocrítica muito elevado. Muitas vezes a gente olha para o nosso passado, para as escolhas que a gente já foi fazendo, por aquelas escolhas que a gente acredita que nem teve escolha, que nem teve como decidir nada. E tudo aquilo que isso foi gerando internamente em nós vai ativando, vai despertando ali, né, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e refletindo na forma como a gente se comporta diante das situações do nosso dia a dia. Então, um primeiro passo muito importante dentro dessa jornada que a gente vai trilhar aqui juntas é desativar um pouco essa autocrítica e principalmente
Para desativar isso, a gente precisa entender que quem a gente foi no passado não necessariamente é quem nós somos hoje. Isso é uma chave que a gente precisa virar. E eu te convido a trazer isso para o teu dia a dia, a tentar colocar isso na prática. Lembrar sempre que as escolhas que você fez, ou aquelas que você não pôde escolher, e aquilo que foi acontecendo dentro do seu contexto de vida, do seu ambiente, das suas relações, pode ter te trazido muitos aprendizados. Pode ter construído, inclusive, um degrau para que você alcance novos espaços. E eu sei que isso não é fácil, não é simples, reconstruir esse olhar. Mas a gente tem algumas possibilidades, alguns caminhos que podem nos ajudar. E um primeiro ponto seria a gente desenvolver a nossa capacidade de deixar de olhar para o passado com essa lente de uma autocrítica e olhar para o passado como um ponto de partida. Sabe, como se a gente pegasse ali o álbum de fotos do passado, de histórias, de situações que foram acontecendo, e a gente pegasse aquele álbum para usar como um manual de aprendizados, para a gente poder utilizar aquilo ali como uma maneira de reconhecer o que me aconteceu, o que eu fiz com aquilo que me aconteceu e o que eu posso hoje pegar de aprendizados dessa história, dessa jornada, dessa trajetória que eu vivi, para potencializar, para destravar e desbloquear a minha potência. Esse é um aprendizado que eu acredito que a gente precisa trazer cada vez mais para a superfície. Talvez ele esteja ali muito profundo, talvez esse álbum que eu falei para você esteja lá no final do armário, lá atrás, né? Esteja muito difícil de acessar. Mas eu quero te convidar a dar alguns passos para mais perto disso. Sabe quando a gente começa a fazer a faxina e aí a gente vai organizando ali o armário, tirando primeiro aquelas coisas que estão mais na frente, até que em algum momento a gente consiga chegar lá atrás e pegar nesse álbum, que talvez traga também essas dores, que traga memórias que são difíceis de acessar, mas que vão nos permitir olhar para aquele conteúdo do passado e entender como eu posso pegar esse conteúdo como uma forma de aprendizado e utilizar para o meu presente e para o meu futuro. Isso é um ponto que a gente vai mergulhar um pouco mais profundamente nos próximos vídeos dessa série. Mas eu quero te convidar para, além de pegar esse álbum, em primeiro lugar, antes de tomar outras decisões, em primeiro lugar, reconhecer, olhar para aquilo que está ali naquele álbum, olhar para as nossas relações, para os nossos posicionamentos, para as nossas escolhas, olhar muito profundamente para aquilo que a gente acha até, inclusive, que não teve escolha, mas como a gente pode aprender com aquilo para trazer algo novo para o nosso hoje. Então, o primeiro passo seria reconhecer aquilo que está ali, aquele conteúdo que está ali naquele álbum. E em um segundo passo, a gente se propor a aceitar aqueles fatos que aconteceram, que estão ali, que a gente não consegue mais mexer, que a gente não consegue mais mudar ou controlar, porque de fato eles já aconteceram. Então, isso é história. A gente não vai ter como mudar a história que nos trouxe até aqui. Mas calma, que a gente vai ter como olhar para essa história, aprendendo com ela e tendo a possibilidade de tomar novas decisões a partir de agora. Mas antes de a gente dar esse passo, a gente precisa reconhecer e aceitar os conteúdos da nossa história, do que passou. E um ponto muito importante quando a gente fala sobre aceitar os fatos, aceitar a nossa história, e que muitas pessoas às vezes se questionam sobre essa palavra, aceitar, parece que a palavra chama a gente para um processo de passividade, né? Simplesmente aceitar
e seguir. Mas não é nesse viés. Quando a gente fala sobre aceitar, é entender que tem coisas que não estão sob o nosso controle mudar. Tem coisas que realmente estão no passado e que a gente não vai ter como voltar lá, né? Sabe aqueles filmes que trazem essa possibilidade, né? De viajar no tempo e de mudar alguma coisa e o quanto esse voltar no tempo e mudar algo influencia no presente e no futuro. E eu acredito que seria muito desafiador lidar com essa realidade de poder voltar no passado. Mas tão quanto desafiador é lidar com o não poder voltar, né? Então, eu quero te convidar nesse processo de aceitar, entender que isso que é história, isso que ficou no passado, pode estar ali, mas que não é determinante do que a gente pode viver agora no presente e do que a gente vai viver no nosso futuro. Não que não tenha influência. É claro que a gente sabe que tem influência. Essa história que a gente viveu foi exatamente a história que nos trouxe até aqui, até o ponto em que nós estamos hoje. Mas a gente pode olhar para esse processo acolhendo, aceitando que aquilo de fato é uma realidade. Porque aí vem o próximo passo, que é tão importante quanto aceitar, que é tomar decisões, tomar novas escolhas. Mas isso é um passo que a gente vai falar no próximo vídeo. E eu quero te dizer, para reforçar esse convite a aceitar a tua história de vida, que a gente só consegue mudar algo na nossa história, mudar algo da nossa forma de agir no mundo, nas situações que nos ocorrem, a partir do momento que a gente aceita que aquilo é real, né? Eu só posso hoje estar sentada aqui nessa cadeira porque eu sim entendo que ela existe, que ela está aqui, eu aceito a existência dela. Pode parecer um exemplo bem bobo e superficial, e realmente é um exemplo bem simples, mas é para te dizer que a gente só consegue mudar algo, a gente só consegue olhar por uma outra perspectiva a partir do momento que a gente aceita aquela perspectiva existente, né? Eu só posso aceitar que existe uma cadeira muito melhor, muito mais confortável, muito mais gostosa de se sentar, a partir do momento que eu entendo que essa daqui não é tão confortável. A partir do momento que eu entendo que ela é muito rígida, que ela é muito pequena para mim hoje e que já não me cabe tão bem, e que eu olho para aquela outra cadeira que está ali do outro lado e eu digo: aquela cadeira é melhor. Ela é maior, ela é mais confortável, ela é mais bonita, ela talvez encaixa mais no meu momento de vida. Mas para que eu troque essa cadeira que eu tô hoje por aquela outra, eu preciso aceitar que essa daqui realmente não é tão boa. Ela pode até ter sido a cadeira ideal e a cadeira dos meus sonhos. Quando eu comprei ela, eu posso ter olhado e ter tido a certeza que ela era a melhor. Porque antes eu estava numa cadeira que era menos boa do que essa daqui que eu tô agora, né? Então, para a gente dar um outro passo, para a gente ir para um outro nível, subir um outro degrau, mudar alguma escolha, tomar uma nova escolha, a gente precisa, em primeiro lugar, aceitar os fatos como eles são, aceitar, reconhecer aquilo que é de verdade. Então, que a gente possa reconhecer aquelas cadeiras que já não são mais tão confortáveis, aquelas cadeiras que já não nos encaixam tão bem, que a gente sente que precisa mudar, que precisa trocar, mas que a gente possa acolher que ela fez parte da nossa trajetória, que ela fez parte, tá lá uma fotinha dela naquele manual, naquele álbum que a gente pegou para olhar da nossa história do passado. E a partir daí, então a gente pode mudar. Então, a mensagem que eu quero te deixar agora em relação a aceitar, a reconhecer e aceitar a tua história, é para que você possa sim ter a condição essencial
para dar o próximo passo. Para mudar, eu preciso aceitar que não é bom o lugar que eu estou hoje, ou que não é mais suficiente, que não é mais tão bom quanto em algum momento ele já foi. E para exercitar esse processo, eu preciso aí pedir ajuda a um outro mecanismo, a um outro processo, que é a autocompaixão. A gente pode pensar na autocompaixão como uma forma de olhar para os fatos com um certo acolhimento, olhar para os fatos com compaixão, entendendo que a gente pode sim se responsabilizar pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelo que acabou acontecendo no meio do caminho da nossa trajetória, da nossa história de vida, e escolher hoje uma maneira de lidar com isso com menos culpa, com menos julgamento, com menos autocrítica, e entendendo que também se responsabilizar por isso é diferente de ter que se punir. Então, assim a gente reconhece, se responsabiliza pela nossa postura, mas a gente também se olha com autocompaixão. A gente também se olha entendendo que a gente pode sim acolher a si mesma. Entender que a gente estava passando por uma trajetória e que naquele momento aquilo era tudo que eu podia fazer por mim mesma. Tem uma determinada época da minha vida que eu passei por uma situação desgastante, desafiadora, e que hoje, quando eu paro e olho para o passado, eu tenho um sentimento muito diferente de quando ali mais perto da vivência e da situação eu tinha. Na época que eu passei por aquela situação, eu me punia e eu me cobrava de querer saber exatamente como lidar com aquela situação, de querer ser muito assertiva, muito madura, de conseguir mudar e transformar aquele contexto. E quando eu não conseguia, eu me culpava por não conseguir ter mudado aquela situação, por não conseguir me posicionar de uma forma diferente, mas hoje eu olho para isso com uma maturidade de compreender que o que eu fiz naquela época era o que eu podia, era o que eu conseguia, era exatamente o máximo que eu poderia ter feito. E isso muda o nosso olhar, muda a forma como a gente se relaciona com essa nossa versão do passado. Talvez, assim que aqueles fatos foram acontecendo e foram começando a ficar um pouquinho mais para o passado, eu ainda tivesse muito essa sensação de ainda querer me punir. Talvez, se naquela época eu pudesse voltar no tempo, eu me diria algumas coisas do tipo: você deve fazer diferente, não é desse jeito, faça isso ou aquilo outro, você não enxerga tal coisa. Mas hoje, já bem mais distante do fato e da situação, eu olho para mim e eu penso em alguns momentos que como seria bom poder voltar e me dar um abraço e me dizer que tudo bem, não saber ainda lidar de uma outra maneira com isso, mas que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai encontrando outras formas. Então, o contraponto da autocrítica é a autocompaixão. E esse é um caminho, essa é uma via que eu quero te convidar a ter um olhar mais compassivo consigo mesma. Às vezes a gente acolhe tanto as pessoas que estão ao nosso redor. Se você é mãe, por exemplo, você já experimentou muitas vezes acolher o seu filho, a sua filha, entender os processos dele. Talvez você esteja até num processo de se desenvolver emocionalmente, aprender a regular suas próprias emoções para acolher melhor o outro. E por que não fazer esse movimento consigo mesmo também? Então, o meu convite é que você possa, dentro desse processo, dessa jornada que não é simples e que sim é muito desafiadora, buscar trabalhar o seu processo de autocompaixão. Entender essa diferença entre se responsabilizar, se punir, se acolher, é importante a gente olhar para isso. Então, esse é o caminho que eu queria te apresentar hoje nessa nossa conversa. Um caminho para te ajudar a fazer as pazes com essa autocrítica, a fazer as pazes com o teu passado,
a reconhecer e aceitar a existência dele. Então, vamos lá tentar olhar um pouquinho para o nosso armário e mesmo que esse álbum de histórias do passado esteja muito lá no fundo, vamos começar a tentar chegar um pouco mais perto dele. Que tal? Você vem comigo? Então, se fez sentido para você alguma das coisas que a gente conversou aqui hoje, coloca nos comentários para mim, porque eu vou ficar muito feliz de saber que de algum modo, através do que eu trouxe aqui, eu consegui te acessar e talvez despertar algo importante para a tua jornada, para o teu processo. Coloca aqui nos comentários se você vai se permitir reconhecer e aceitar a sua história. Se você decidiu por isso, coloca aí. Eu escolho reconhecer e aceitar a minha história. Eu escolho buscar o meu álbum lá no fundo do armário e dar uma olhadinha, folhear algumas páginas. Então, é um prazer imenso ter estado aqui com você. Se você ficou até o final, muitíssimo obrigada por me permitir chegar um pouquinho mais perto de você. E vou te avisando logo que a gente tem na sequência mais 3 vídeos para a gente dar continuidade. Em quais são os próximos passos? Já deixo aí um spoiler de que o próximo passo é ser intencional nas suas escolhas a partir daquilo que você aprendeu olhando o seu álbum de histórias do passado. E eu te convido, então, a buscar o próximo link, assistir o próximo vídeo, ficar aqui pertinho de mim, que muitos passos a gente ainda tem para dar, para destravar e desbloquear aí o seu potencial. Tenho certeza que tem muitas coisas que a gente ainda vai alcançar aqui nessa trajetória. Muito obrigada, um beijo bem grande e até a próxima.